Quer ver? Ó, RStudio, sei lá, RStudio, sei lá, problem, PDF, Tiny, acho que é Tiny assim, né? Tiny Text. Tiny Text isn't working, no able to, olha lá, no able to connect to PDF. Bom, isso aí já é um outro problema. Então, falar mesmo depois de instalar o Tiny Text, mas eu não sei se vocês têm o Tiny Text instalado ali, que é o que faz a conversão. Quer ver, ó? Tiny Text. É esse aqui, ó. Vou passar aqui no chat. Se não, esse seria uma possível causa da não conversão, né? Ainda que não é tão limitado, uma vez que você consegue, por exemplo, converter até o seu relatório em HTML e usar uma ferramenta online para conversão do HTML em PDF, caso você queira o PDF. Mas eu vi umas críticas, não foi nenhuma nem duas vezes não, sobre a geração do arquivo PDF utilizando o R Markdown, que é esse código em HTML adaptado para o R, né? A crítica é a seguinte: algumas linhas elas não ficam, como é que fala? Não sei se você já ouviu falar nesse conceito de wrap, que é o corte, né? Que você vai escrevendo numa linha, num bloco de notas, e automaticamente o bloco de notas está desse tamanho, aberto na sua tela, automaticamente a segunda linha já sai embaixo. E na conversão do R Markdown, que é o compilador, o 1.2, né, do compilador para o PDF, ele não faz esse wrap, então a linha fica cortada num relatório que envolve o PDF. Isso não acontece no HTML, eu não sei se acontece no Word, mas no HTML eu sei que não, tá? Mas é basicamente isso. Moçada, a gente está razoavelmente atrasado aqui no nosso programa, né? O que, aliás, eu esperava que fosse um atraso natural em decorrência do uso de ferramentas novas, inclusive, né? Apreciação de novas ferramentas e querendo ou não, porque o R e o RStudio dão trabalho mesmo para você poder engendrar as coisas. Você vê que eu mesmo na semana passada, você fica um pouco sem mexer, eu já estou um pouco sem mexer no RStudio. O código, você não lembra como é que é o código e tal, dá umas pauleiras, tá bom? E de maneira que eu acho que, considerando que não deve haver aula na sexta-feira, a gente mataria hoje uma parte, pelo menos, de aminoácidos e início de proteínas, para fechar proteínas, polímeros biológicos, que acho que é proteína e ácido nucleico, basicamente, na quarta-feira que vem, tá? E depois começar a entrar na cinética de enzima já, tá certo? Que é uma parte bem importante desse lado da bioquímica quantitativa. Inclusive depois, é depois ou é antes? Não, não, depois, quer ver, ó, no nosso programa aqui, nós temos 3 atividades pontuadas no programa, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá essa porqueira, tá aqui, pum, esse aqui, ó. A gente tem 3 atividades pontuadas. A gente está bem atrasado mesmo, abril. Então a gente mataria esse negócio de caracterização e purificação na semana que vem. E aí, ó, a entrega da primeira atividade, a previsão é do dia 29 de abril. É claro que a gente pode postergar isso em função do fato que a gente está postergando também, né? A gente está arrastando também alguma coisa. Só não pode postergar muito porque são 3 atividades. Então a primeira, supostamente dia 29 de abril, pelo amor de Deus, hoje é 20 de abril, quer dizer, teria que fazer atividade na segunda-feira ou terça-feira, que ela ia ficar aberta para você entregar no dia 29. Vamos relaxar, vamos jogar isso aí para o início de maio, então pelo menos 2 semanas à frente. Tá? Primeira semana de maio. E a gente não pode postergar muito por causa disso aqui, né? 17 de junho, por exemplo, já tem a terceira atividade, o projeto já encerra dentro do prazo, né? do cronograma letivo. Tá bem? Mas então, ainda que em 1º de abril a gente tivesse que discutir sobre ponto isoiônico e hoje seja dia 20 de abril, a gente vai discutir isso aqui hoje com um pouco das estruturas de aminoácidos principalmente, tá? Depois a gente joga um pouco da estrutura de proteína e ácido nucleico na semana que vem, junto com a parte de métodos. Junto com a parte de métodos. E um pouco da bioinformática do pacote do R a gente trabalha hoje também. Acho que dá para fazer ali de boa.
Pelo menos que eu andei prevendo aqui, acho que dá para fazer de boa. Se não der, amém nós outro. Se quiserem colocar alguma coisa, fica à vontade. Tudo na santa paz. Eu gosto desse negócio. Na santa paz, tudo na santa paz. Clear, não close. Save workspace, save workspace. Não importa, né? Beleza. Aí a gente pode dar conceito, por exemplo, A e B, tipo roleta russa, A, B e C. A gente faz uma roleta russa, escreve 3 papelzinhos e joga pra cima, né? Joga pra cima. Também não é mais, né? É, não importa, né? Eu sei. A aluna não costuma se importar mesmo, não. É, ó, aqui, ó. Então a gente, na nossa sétima aula, eu estou calculando que é a sétima aula, mas não tenho certeza, que a gente teria visto PK e PI. Na verdade, a gente viu mais PK e a gente trabalhou em cima da titulação, ainda falando de tampão, né? Tudo bem que se fosse aula de bioquímica convencional na graduação, a gente tá falando de enzima já essa hora, sabe? Mas a ideia é a gente focar naquilo que passa ligeiro na graduação, né? Tipo assim, uma curva de titulação, e você entender como que ela se manifesta. E da mesma maneira esse tal aqui de PI, que é o ponto isoelétrico, tá? Eu vou... Deixa eu só dar uma conferida para ver se o café que eu fiz foi passado, tá? Só um instantezinho, com licença. De fato foi. Bom, então vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui na outra aula, deve ter um quadro, né? Tem um quadro aqui, eu vou pegar o quadro aqui, não precisa de mais nada não. Quadro, vou colocar o quadro aqui. Nossa, lisosima, lisosisma, gostei do lisosisma, lisolesma. Qual que é a nossa ideia então hoje? É a gente discutir um pouquinho sobre dentro das estruturas de proteínas, que nós não vamos explorar muito, vocês viram na graduação, vou tentar não repetir, né, não reproduzir isso, mas vou usar o JMOL, vou usar alguma ferramenta para a gente ver isso na semana que vem. Ou na sexta, né? Mas eu acho que vai rodar essa sexta mesmo. E nesse sentido... Oi? Eu aviso, eu aviso. Porque assim, Universidade Federal é complicado, né? Aqui, por exemplo, nós como servidores, a gente costuma receber um aviso, por exemplo, amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Sexta-feira não é. A gente costuma receber o aviso hoje, porque ninguém vai mandar o aviso amanhã. Né? Então tem que liberar no Diário Oficial, publicar no Diário Oficial hoje. Mas o meu e-mail está zerado, não recebi nenhuma informação. Mas desde ontem, 10 horas da manhã, já foi publicado que seria ponto facultativo para servidores públicos federais. Vai que não nos atinge, né? Se não nos atingir, beleza. Quer dizer, ou então, sei lá, ou então a gente entra num acordo pessoal também, já que somos só 3, né? Vocês que sabem. Então vamos fazer o seguinte. Aí depois, esse Tiny Text aí foi o que surgiu como ideia, tá bom? Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é ver um pouco de estrutura de proteína, né? Só que quando você fala em estrutura de proteína, ou nas sequências, isso também às vezes envolve até os conceitos ligados a biopolímeros de um modo geral. Quando você fala em biopolímero, você envolve diretamente o uso de polieletrólitos. O que você fala é polieletrólitos. Então você pega um ácido nucleico, ele tem esse nome ácido porque ele é ácido.
Ele tem grupos fosfatos espalhados em cada nucleosídeo, né? Cada nucleotídeo. E isso permite que ele tenha um valor de constante dissociação que faz com que ele libere esse próton em pH acima de 2, 3 mais ou menos, 3, 3,5 mais ou menos, não, acho que mais, acho que 5. O que faz com que em pH sanguíneo esse próton seja liberado e ele se apresente como um poliânion. Já a proteína é anfotérica, né? A proteína ela tem uma distribuição de cargas a mais variada possível e essa distribuição de cargas é uma função de, deixa eu colocar aqui se eu consigo, aqui ó, em função dos seus constituintes. Então, por exemplo, quando você pega uma alanina, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, quando você pega uma alanina que tem esse tipo de representação aqui, né? Todo aminoácido ele vai ter uma representação clássica só fazendo essa... Nossa, mas essa máscara ela me dá uma coceira, filha da mãe. Fazendo uma recapitulação ultra mega plus rápida, você tem esse grupo aqui que é o carboxilato, né, que nas estruturas de proteína ele se apresenta como um carboxilato terminal na sequência das ligações peptídicas, né? E esse carboxilato aqui ele é capaz de doar um próton, né, COH, ácido carboxílico. Por outro lado, você tem um grupo amina aqui, NH2, inclusive está até interessante aqui, porque aqui está como o carboxilato protonado e a amina desprotonada, né? Porque a depender do pH, você pode ter esse cara aqui ionizado com carga negativa ou carga neutra, e esse cara aqui com carga neutra ou positiva. Né? Então, em ambiente muito ácido, isso aqui ganha mais um próton e fica NH3+. Né? E você tem, esse é chamado esqueleto carbônico do aminoácido, que vai compor todos os 20 aminoácidos que são traduzidos pelo código genético, né? Transcritos e posteriormente traduzido. E aqui você tem a chamada cadeia lateral, que é o que varia nas estruturas dos aminoácidos. Então essa cadeia lateral aqui, nada mais do que um grupo metileno. Então, esse aqui é o aminoácido alanina, tá? Trata-se de uma alanina. Quando você faz uma ligação peptídica, você compromete o grupo amina de um aminoácido na sequência com o grupo carboxilato do próximo aminoácido, ou vice-versa. E quando você compromete isso, você forma uma ligação amídica que faz com que eles não tenham mais participação em carga. Quer dizer, se você tiver um aminoácido livre, a depender do pH, eles vão exibir determinada carga. Agora, se isso estiver comprometido em ligações amídicas, chamada ligação peptídica, ele deixa de exibir carga. Só vai exibir carga os seus extremos. Ou seja, o primeiro aminoácido que a gente pode chamar de amino terminal, dependendo do pH, ele pode exibir uma carga. E o último aminoácido na sequência, que a gente nem fala aminoácido, a gente fala resíduo D. A gente fala resíduo D porque toda vez que você forma uma ligação amídica, você libera uma molécula de água. Então você não tem mais o mesmo número de átomos desses dois aminoácidos envolvidos na ligação covalente. Então deixa de se chamar de aminoácido para ser chamado de resíduo. Né? Que é um nome esquisito, mas é um anglicismo, né? Na biotecnologia da Unifal você tem resíduo muito mais ligado a uma subárea, né? Tratamento de resíduos, se não me engano, que é uma das subáreas. Uma é biomoléculas e a outra é tratamento de resíduos. É outro assunto, outra parada. Então o que vai valer para o polieletrólito proteico gerar uma carga em solução vai ser isso aqui, ó, a cadeia lateral. O que vai importar é a cadeia lateral. E a depender dos 20 aminoácidos que são codificados, né, pelo código genético, dos mais de 550 que existem por aí, tem mais de 550 aminoácidos, a maior parte em solos e umas poucas em sistemas radiculares com associações de rizomas, por exemplo, são aminoácidos distintos, não tem código genético e, portanto, não participa. Nós, seres humanos, além dos 20, a gente tem mais uns 4 ou 5, pelo menos, que fazem parte do metabolismo, mas também não possuem código genético. 2 deles, você não vai lembrar, 2 deles são associados à produção da ureia. Mas beleza, então se a gente mudar essa estrutura aqui, que você vai poder ter carga ou não. E aí você tem uma série de aminoácidos. Então, por exemplo, se eu pegar uma arginina, isso aqui é uma arginina. A arginina é um aminoácido que, para as crianças, ele é considerado essencial, ela precisa ingerir. Inclusive, eu acabei de falar da ureia, né?
A arginina participa diretamente da produção da ureia. Como a ureia é uma forma de eliminação de nitrogênio, a criança em desenvolvimento está com renovação de massa magra constante corporal, ela precisa ingerir uma quantidade maior dessa arginina. E aí a arginina você vê o seguinte, ó, você tem aqui um grupo amina, um grupo carboxilato, e a cadeia lateral é tudo isso daqui. Então você vê que a cadeia lateral termina nessa estrutura aqui que é chamada íon guanidínio. Tá? Esse nitrogênio aqui está comprometido, mas esses nitrogênios aqui eles podem exibir carga. Que diacho de coceirinha! Tá? Eles podem exibir carga. É claro que essa carga vai depender vamos dizer assim, essa carga vai depender do potencial de dissociação que o grupo hidrogênio vai ter aqui, não como NH2, mas como NH3, né? NH3+. Então, por exemplo, se você tiver a NH3+ aqui no final, vai exibir uma carga positiva, isso vai depender do pH. Já te adianto que em pHs abaixo de arginina, pH fisiológico, ele vai exibir uma carga positiva. E ao exibir uma carga positiva, significa que ele tem um potencial de receber um próton, então ele é considerado uma base. Então, é um aminoácido básico e é um aminoácido de carga positiva. Se tiver muitas argininas num polipeptídeo, você vai ter várias cargas positivas. E se você imaginar vários aminoácidos com cargas distintas, você define basicamente uma estrutura. Deixa eu pegar um contrário aqui, ó, glutamato. Você define basicamente a característica iônica daquele polieletrólito, no caso específico da proteína. E isso é essencial em trabalho de bancada. Uma série de questões, por exemplo. É a carga de uma proteína que define, por exemplo, se ela vai interagir ou não com um determinado íon que pode ser importante. Por exemplo, o cálcio, que é um cátion divalente, ele é medido no nosso sangue como cálcio total, mas grande parte é associado à proteína. E essa proteína é a albumina sanguínea. Isso porque ela tem uma característica que quando você soma a carga dos seus aminoácidos, a rede de carga líquida, né, que se chama desses resíduos de aminoácidos, ela tende a exibir um perfil negativo. Como o negativo gosta de positivo do cálcio, é o principal transportador de cálcio. Mais do que algumas proteínas, talvez você tenha ouvido falar, como calmodulina, que está associada também ao cálcio, a albumina, que seu fígado passa 2/3 da vida dele produzindo, é o principal responsável por isso. Esse outro aminoácido aqui é o glutamato. Então, mais uma vez, você vê a estrutura do carboxilato no extremo, né? Num extremo, o grupo amina no outro extremo, e você vê aqui o glutamato como possuindo um grupo metileno CH2, um CH2 na cadeia lateral, terminando aqui embaixo num ácido carboxílico. Então, a depender das propriedades de ionização desse ácido carboxílico, você pode ter um aminoácido de carga negativa, se ele perder esse próton aqui, ou um aminoácido de carga neutra, se ele estiver como está aqui, quer dizer, ele ganha esse próton. Só recordando o óbvio, né? Bem óbvio, desculpa subestimar a vossa inteligência. Quando que você define que um aminoácido tem carga positiva ou ele tem carga negativa? Isso aí vai depender da cadeia lateral. E isso vai depender de qual é o grupo ionizável da cadeia lateral. Então, dos 20 aminoácidos, 7 possuem grupos ionizáveis. Então, tem vários aminoácidos, como alanina, vários aminoácidos que não terão capacidade de ionização. Serina, treonina, não tem capacidade de ionização da sua cadeia lateral. E 7 deles possuem essa ionização. Ou por um comportamento de caráter mais positivo, ou mais negativo, e isso vai definir a esfera eletrostática que aquela proteína vai exibir, quer no vácuo, num sistema em sílico, quer num solvente, que também pode ser um sistema em sílico, né? Mas que, por exemplo, na minha experiência pessoal, é uma frase maravilhosa, na minha experiência pessoal, na minha experiência de bancada, né, é mais apreciável, né? O em sílico, como eu já coloquei para vocês, para mim é um black box, tá? Esse é um deles. Claro, não vou ficar exibindo todos, né? A ideia, a lógica não é essa, mas
Por exemplo, um outro que exibe carga negativa é o aspartato. Então, colocando aqui novamente, ó, você tem um carboxilato de um lado, você tem um grupamina do outro, e a diferença de um aspartato para um glutamato é que ao invés de você ter dois grupos metilenos que distanciam o grupo carboxilato, você tem um só. Você tem um grupo só. Isso faz com que essa carga negativa, ou não é propriamente a carga negativa, mas a carga parcial em torno do hidrogênio, por exemplo, da carbonila, para um aspartato, ela se aproxime mais. Se a gente for calcular a distância aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, essa distância aqui, ó, 0,277 nanômetros, né? 0,27 nanômetros são 3 angstroms. Então aqui você tem 3 angstroms de distância entre o grupamino e a carbonila. Você tem uma eletronegatividade diferente, né, do oxigênio e do nitrogênio, dá um caráter mais positivo ao nitrogênio e mais negativo também ao oxigênio, mas isso faz com que você tenha uma espécie de atração desses grupos. E na verdade não, há uma diferença de eletronegatividade aqui, mas você também tem esses hidrogênios aqui que tem a carga parcial. Se não me engano, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1, acho que é 2,1, e o oxigênio acho que é 3, ou é 2, acho que é 2,9 e o oxigênio é 3,1. Não sei, não me preparei para essa aula não. Mas essa diferença permite com que você tenha uma atração. No caso do glutamato, como você tem mais um grupo metileno, essa atração é mais fraca. Isso dá um potencial do glutamato se dissociar com mais facilidade em pH sanguíneo, por exemplo, do que o aspartato. E há consequências biológicas disso. Tá? Então, o que vai importar aqui no nosso caso, tem uns que são doidões, né? Aqueles que, por exemplo, quando se você já tiver uma experiência de bancada, que vocês precisaram usar um espectrofotômetro para fazer a determinação de proteína, o espectrofotômetro AMA é isso aqui, ó. Isso aqui e o fluorímetro também. A fluorescência, emissão de fluorescência, espectrofluorimetria, ou absorção molecular, espectrofotometria, amam esse aminoácido aqui, que é o triptofano. Como eu disse, não vou ficar detalhando todos, está longe de ser o objetivo dessa aula isso. Você tem aqui o carboxilato, aqui você tem o grupamina e olha o jeitão desse anel. Esse anel é chamado indol. Essas duplas conjugadas aqui, quando elas são estimuladas por absorção de luz ou pelo fenômeno de fluorescência, que também envolve uma absorção de luz, né? A diferença é que no fenômeno de espectrofotometria, o quantum de luz é absorvido, e no fenômeno de fluorescência, o quantum é absorvido, e depois há um decaimento não radioativo. E esse decaimento não radioativo é que permite um comprimento de onda diferente ser emitido a partir da substância, né? O triptofano aqui, ele chama triptofano, ele é absorvido em 279 nanômetros mais ou menos, absorbância, espectrofotometria, razão pela qual todos os HPLCs ou cromatógrafos de alta eficiência que envolvem determinações de peptídeos, proteínas, eles trabalham com 280 nanômetros. E a fluorescência, ele emite, acho que 350 nanômetros é a emissão dele. Não entremos em detalhes, tá? Mas você pode ver que ele não vai ter, diferente dos outros, ele não tem uma capacidade de dissociação na cadeia lateral. Então ele não faz parte daquele grupo chamado os 7 elementos. Oi. Certo. O anterior é esse aqui, ó, glutamato. Tem duas, tá vendo? Não vamos falar de potencial negativo. Vamos falar uma facilidade de desprender o seu próton. O próton desse carboxilato aqui. Porque ele é menos... desse carboxilato, não, desculpa, tá de ponta cabeça. Porque ele vai ser menos atraído pelos hidrogênios e pelo nitrogênio aqui em cima. Porque esse nitrogênio, dependendo do pH, ele pode estar exibindo carga positiva. Principalmente em pH mais ácido. Próximo aí do pH do estômago, isso aqui está completamente positivo. Completamente positivo. Em pH de limão, 3, parcialmente positivo. Em pH sanguíneo, aí ele já tá neutro. Mas ainda assim exibe uma carga parcial, né? Não uma carga efetiva,
mas uma carga parcial. Então aqui, ó, se a gente for medir a distância igual a gente mediu o outro, que deu 3 angstroms, esse aqui já dá o dobro, 6 angstroms, 6,3 nanômetros, 0,63 nanômetros, 6 angstroms, é o dobro. Então essa distância maior faz com que você tenha uma menor atração do carboxilato. Então ele libera com mais facilidade num meio que se encontre mais alcalino do que ele. É o que talvez a gente vá introduzir agora, que são as noções, introduzir, né, relembrar também, a noção de pK, tá? Que a gente viu ali os pKs na aula passada em relação ao tampão acetato, né, bicarbonato e fosfato. Nem sei se a gente falou do bicarbonato, mas esse pK é uma coisa fica uma coisa meio que no ar, né? Mas ele nada mais é do que um movimento simples de se colocar uma relação matemática, que é o antilogaritmo ou menos log, em cima da constante de dissociação. E aí vai funcionar igual o pH. Como é que funciona o pH? O pH é assim, ó. 10 a menos, vamos lá, 10 a menos 14. Né? Então você vai tirar o pH disso, vai dar 14. Então se a constante de dissociação é 10 a menos 14, ou seja, é nada, o pH vai ser alto. Se a constante é braba, do tipo 0,1, 10 a menos 1, menos log vai dar pH 1. Menos log base 10 vai dar pH 1. Então entre 1 e 14 você tem essa faixa, que é uma faixa inclusive mais empírica do que conceitual, né? Se você pegar um ácido aí de concentração 5, 6, 7 mol por litro e aplicar a essa concentração a equação de pH, você vai ver que dá pH negativo. Então, na verdade, a história do pH é muito bonita em cima de vamos dizer assim, um artefato prático, né, que se descobriu para trabalhar com constantes de dissociação de ácidos fracos, tais como os polieletrólitos denominados proteínas. Né? Porque enquanto o DNA é monótono, só tem carga negativa, porque as bases nitrogenadas elas possuem seus valores de dissociação, mas são um pouco distantes do pH sanguíneo, alguns aminoácidos já são muito próximos, a dissociação da cadeia lateral é muito próxima do pH sanguíneo. De tal maneira que, a depender do pH, você pode ter uma proteína de carga positiva, negativa, neutra, ou seja, zero. E esse zero de carga é uma das coisas mais bacanas de se empregar em bancada para estudos da carga superficial de uma proteína, imobilização de proteína, que eu acho que envolve o trabalho do Eric. Né? Quer dizer, você quer trabalhar com um processo adsortivo físico de uma proteína, um suporte, você precisa decidir se você quer que essa adsorção seja por efeito hidrofóbico, ou seja, interações hidrofóbicas, ou por carga. Se você quiser que seja por carga, você controla o pH para isso. Se você quiser que seja hidrofóbico, você controla o pH para que a proteína não exiba cargas efetivas, nem positivas e nem negativas, e sim que ela tenha um saldo líquido neutro. Aí você reforça o lado hidrofóbico da associação. Que, se não me engano, no caso da lipase, acho que a lipase, né, ela tem um bolsão que se abre e fecha, e é esse bolsão que se abre que gruda no suporte sintético, agora no polimérico, né, no suporte polimérico. Então você privilegia a interação hidrofóbica. Se não me engano, passa alguma coisa por aí. Tá? Não tenho bem certeza. Então, com isto, nós temos uma noção que precisa ficar clara, que eu vou até colocar aqui, que é a noção de, vamos colocar, aminoácido pK. Nem vou precisar escrever, ó, pK. Pum, pegar aqui, esse primeiro aqui, ó. Então, os aminoácidos, eles possuem pKs. Né? E pK nada mais é, tudo bem, eu vou abrir um quadro aqui, partindo do pressuposto que a gente também não precisa ficar tão desesperado, tão correndo, né? Apesar de estar mega atrasado. Mas a gente não precisa também desesperar na instrução, propriamente dito, porque pode ser que isso também esteja distante da observação de vocês. Como está distante o dia de hoje, dia 20 de abril. Vou colocar um basicão aqui chamado PI, mas eu vou iniciar isso aqui rapidamente com a noção de pK. E antes que eu esqueça, é melhor eu salvar isso aqui como 1. Tá? Então, basicamente, o que se refere é o seguinte, ó, você tem um ácido fraco qualquer genérico. Um ácido fraco qualquer genérico
ele se dissocia em H+, mais A-, tá? A isso confere-se uma constante de dissociação desse ácido, que nada mais é do que a relação dos seus reagentes, dos seus produtos pelos seus reagentes, né? Então isso aqui vai ser a concentração de produto sobre reagente. E isso costuma dar valores da ordem de 10 a menos 3 até 10 a menos 9. Tá? Costuma dar valores dessa natureza, que são valores difíceis de ser trabalhado, né? É por isso que se aplica isso aqui, ó, o menos log. Menos log, eu até acho que eu coloquei numa aula para vocês, na aula passada, que isso surgiu nos porões da cervejaria Carlsberg, nos porões da cervejaria da Carlsberg, com um pesquisador escandinavo chamado Sorenson. Ele aplicando isso daqui, igual você aplica para pH, isso aqui te surge então a noção de pK. Então pK nada mais é do que uma informação que te diz sobre o potencial de ionização daquele ácido fraco, né? E um grupo amina, se tiver carregado, como é o caso de um aminoácido numa cadeia lateral, um grupo amina pode doar um próton. Um carboxilato pode doar um próton. E quando a gente analisa todos os 7 aminoácidos que possuem grupos ionizáveis, você só tem 3 características de ionização ali de grupamentos. Ou é um carboxilato, ou é uma amina, ou é uma hidroxila. Minto, 4. Ou é uma hidroxila fenólica, ou é um grupo tiol. Tá? Ou é um grupo tiol. Então, quando a gente reflete isso daqui para os aminoácidos, aqui, né? Para os aminoácidos, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter, como é que eu vou colocar aqui? Vou colocar uma espécie de uma tabelinha. Eu vou colocar uns números aqui, mas já vou adiantando o seguinte. E vou mostrar nessa aula a prova. Ninguém tem esses números como números absolutamente imutáveis. Então você vai ter aqui o valor de... Deixa eu ver, aqui você vai ter a estrutura. Como é que eu posso colocar aqui, gente? Vou colocar aqui... Ah, tá, já sei. Coloco aqui o aminoácido e aqui eu coloco o valor de pK. Então você tem aqui um COOH terminal, exibe em torno de 2,1, enquanto uma amina terminal, vou melhorar minha letra, né? Estou há algum tempo sem escrever já. Enquanto uma amina terminal, ela vai exibir em torno de 9,5 aproximadamente. E aí você começa então com o aspartato. Como o aspartato ele segura mais porque tem um grupo metileno a menos, é em torno de 3,9. Você vai ter um glutamato, obviamente estou colocando as abreviações de 3 letras, né? Existem as abreviações de uma letra também, né? O aspartato é D e o glutamato é E. Difícil, né? Assim, tem uns aminoácidos chatos pra caramba. A lisina é K, né? A arginina é R. Então, assim, tem uns aminoácidos chatos, assim, que... Agora, por outro lado, você pega uma cisteína é C, uma alanina é A, e por aí vai, abreviação de uma letra, né? Então, o glutamato vai ser um pouquinho mais para frente, 4,1, tá? Ou seja, a capacidade, se você pensar em 10 elevado a menos 3,9, é um número mais alto do que 10 elevado a menos 4,1, né? É ligeiramente mais alto. Então ele é mais forte, como um ácido fraco ele é mais forte. Aí você tem o glutamato, depois você tem a cisteína. Ah, sim, e vale a pena dizer, né? Colocando os grupos aqui, ó. Vou colocar primeiro aqui. Cisteína em torno de 8,08. Opa, roubei um aqui, peraí, desculpa. Roubei um. Então você vai ter a histidina, você vai ter 6. Aí você vai ter a cisteína, cadeia lateral. Em aminoácidos, cadeia lateral. Eu vou colocar essas cadeias rapidinho também. Cisteína você vai ter em torno de 8,0, 8,1. Os caras, isso aí depende um pouquinho. Aí você tem a tirosina, 10,4. Aí você tem a lisina. A lisina vai ser 10,5. Não, os caras colocam 10,5, né?
Os caras colocam 9,5, acho que é 9,5. Não é 10,5 não, 9, acho que é 9,5. Lisina é 9,5? Acho que lisina é 9,5. Na verdade é só dar uma olhada lá também. Você tem a arginina, que é 12,5, essa aqui. Né? Você tem aquela estrutura enorme, né? com o negócio ali na ponta. E eu acho que é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo. Beleza? Beleza. E aí você tem as cadeias laterais. Então, por exemplo, o aspartato é um grupo carboxilato. O glutamato é um grupo carboxilato. A histidina é um grupo amina. A cisteína é um grupo tiol. A tirosina é um fenol. A lisina é um grupo amino e a arginina é um grupo amino. Então você vê que não tem, né? Cadeias laterais ionizáveis, como eu disse, são 4, né? Então você tem, vou colocar aqui, ó, 4 grupos. Então isso aqui é legal porque se você sintetizar, você vê que toda a informação que se tem hoje em sílico, in vitro, sobre proteínas no que tange a solubilidade, ionização, carga superficial, esfera eletrostática, etc., é baseado fundamentalmente em 4 grupos ionizáveis das estruturas de 7 aminoácidos, né, que compõem 7 aminoácidos com esse potencial de ionização. E isso permite com que você tenha, tanto em sílico quanto in vitro, cálculos, simulações, expectativas e experimentos que determinam, por exemplo, se uma proteína vai exibir uma carga mais positiva ou menos positiva ali. Tá? Esse é o valor do pK. A gente fez um negócio semana passada, é que eu vou colocar aqui. Tá. A gente fez um negócio semana passada, deixa eu abrir o R aqui. Não, já estava aberto, né? Não precisa mentir. Onde é que está o... Que foi os scripts da semana passada foram em relação... Será que é esse daqui? PKP... Ah, não, esse aqui acho que foi isso aqui. Ah, foi esse aqui mesmo. Foi esse aqui mesmo, ó. Deixa eu ver aqui, ele vai abrir aqui, ó. Esse aqui é um script, né? Esse aqui gerou o relatório, né? Aquele negócio que gerou o relatório. E aí, em um determinado momento aqui, a gente fez uma coisinha... Deixa eu ver se a gente fez essa coisinha. A gente não fez essa coisinha. Parece que a gente não fez essa coisinha. Deixa eu rodar tudo aqui para ver o que ele vai dar. Ah, deu isso daqui, né? pH, tá. Onde ele estava pegando. Tá, esse aqui é um pouco diferente, então. Deixa eu observar aqui. Não, esse aqui acho que na verdade é um pouco diferente. Eu estava achando que a gente tinha colocado uma informação, mas eu acho que a gente não colocou, não. Deixa eu ver esse aqui rapidinho. É legal, né, esse negócio. Você pega o script, pega um pedaço dele, vai lá e papum. Tá. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Pelo menos fica... Depois que está feito, né? Depois que está feito fica mais facinho. Eu acho que não observamos isso aqui. Tá, tudo bem, não tem problema não. A gente faz o seguinte, sai fora esse script aqui. E na aula nós vimos alguma noção, isso eu me lembro da noção que foi vista. Cadê a lousa da aula lá? Não teve lousa, né? Acho que foi anterior ainda, PK e gráficos. Deixa eu ver, deixa eu arriscar esse daqui. Não foi? Foi, né? Foi, tá aqui. Deixa eu arriscar esse daqui. Esse aqui tá com cara de ser a mesma coisa. Está com cara de ser a mesma coisa esse daqui. Só que era de uma outra forma. Acho que é quando a gente tentou fazer no braço. Tá, não conta. Vou chegar lá, calma aí. Então é lousa mesmo. A gente desenvolveu na lousa e a gente chegou a uma conclusão. Além dessa fórmula aqui de Henderson-Hasselbalch, aliás eu queria ter explorado mais com vocês, mas vou deixar quieto. A gente chegou a essa relação aqui, ó. Essa é uma relação, né? Que é uma relação de fração de base, né? Essa é uma relação de fração de base. Não sei se vocês vão lembrar. A gente partiu do pressuposto que quando você pega a equação de Henderson-Hasselbalch, você tem pelo menos 3 incógnitas aí. O valor de pK,
Nossa, já tinha colocado o valor de pK, né? Nossa, eu estou repetindo coisas, acho que faz muito tempo, então eu acabei repetindo. Aí você tem a concentração de base e a concentração de ar. Você tem três incógnitas, né? A gente trabalhou com isso para, no final das contas, desenvolver só duas incógnitas. Né? Um x, que na verdade é uma quantidade que vai variando, e o valor de pK, que é uma marca registrada daquele composto. E a gente atribuiu essa relação aqui, ó, fração de base, né? Fração de base mais fração de ácido é igual a 1. Pois bem, a retomar isso aqui, quando a gente quer saber, vou colocar alguma coisa assim, quando se quer saber, quando se deseja, vou colocar bem rapidinho, ó, quando se deseja um, um parâmetro que caracterize quando se deseja um parâmetro que caracterize um composto, ou caracterize um ácido fraco. E quando a gente fala em ácido fraco, cara, você está falando em aminoácidos, você está falando em proteína. Ah, uma proteína é base, aí depende do pH, né? Está falando de um elemento, um polieeletrólito, de certa forma, né? Vou até colocar aqui um polieeletrólito. Quase que não cabe aqui. Quando se deseja um parâmetro que caracterize um ácido fraco, pode ser um aminoácido, uma proteína, um polieeletrólito, que se caracteriza quando se deseja um parâmetro que caracterize, não é propriamente, em relação, tá? Então, em relação à sua ionização, não vai caber mais aqui, fala-se em ponto isoiônico, mas os livros apresentam mais como ponto isoelétrico. E aí você está chamando disso aqui de PEI, tá? Vocês devem ter visto isso na graduação. O ponto isoelétrico, se a gente for colocar aqui, vou colocar assim, um ponto isoelétrico, nada mais é do que o pH no qual a rede de carga líquida do composto, né? Porque aí você pode ter até de fármacos. Nossa, na área de fármacos, o conhecimento de ponto isoelétrico é vital. pH no qual a rede de carga líquida do composto é nula. O que basicamente equivale a dizer que quando você pega a somatória, somatória de cargas positivas, e soma isso daqui com a somatória de cargas negativas, estou colocando óbvio aqui, tá? Cargas negativas, isso aqui tem que dar zero. E isso aqui é muito importante porque, só para você ter uma ideia, estudos recentes envolvendo SARS-CoV-2, pode ver na literatura, mostram que a distribuição de cargas em torno do capsídeo viral está relacionada com a capacidade dele de absorção na TMPRSS2, que é aquele ataque que se faz num receptor de serinoprotease, né, uma enzima que a gente tem em superfície de células epiteliais pulmonares, por exemplo. Outra coisa, um fármaco, capacidade dele de dissociar. Você pode ver que vários fármacos eles são comercializados normalmente com um halogênio, um grupo halógeno, ou iodo, ou então iodo menos, mas por exemplo cloreto, cloridrato de alguma coisa, né? Iodeto de alguma coisa é mais cloridrato de alguma coisa. Isso permite que aumente a solubilidade daquele medicamento. Alguns medicamentos, aspirina, medicamentos comuns, eles possuem valores de pK associados também a isso, são potenciais de dissociação, e o ponto isoelétrico vai determinar um pH em que a rede de carga é nula. Quando a rede de carga é nula, do ponto de vista da biotecnologia, você tem a mais baixa solubilidade.
a mais baixa solubilidade desse composto. Tá? Por quê? Porque como você tem a mesma quantidade de positivos com negativos, você tem fenômenos, por exemplo, de agregação. Fenômenos de agregação daquele composto. Isso serve para proteína, isso serve para... Tem um exemplo em graduação que a gente dá fácil, né? Na hora que você vai fazer um iogurte, você joga limão, joga ácido acético, ou joga no leite, né? Ou joga um inóculo de aspergilos ali, depende do que você queira jogar. Mas o que você faz é baixar o pH de tal forma que o pH atinge o ponto isoelétrico da principal proteína, que é a caseína. Caseína é uma proteína meio amorfa, tem alfa, beta, delta e tal, mas você tem uma condição tal que, como você tem um número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, eles se atraem entre si, numa proporção equânime, o que possibilita que você tenha agregação. Então está ligado a fenômeno de agregação, aumento de viscosidade, precipitação, que é o que acontece no leite, né? Isso aqui é um C cedilha. Adsorção a matrizes, adsorção em matrizes poliméricas, por exemplo, né? Já está aqui, né? Matrizes poliméricas. Por exemplo, é mais fácil você fazer aqueles MIPs, Molecular Imprinted Polymer, né? MIPs, que o pessoal faz aqui na Unifal. Se você pegar aquela proteína-alvo que você deseja imobilizar no polímero e você conduzir o experimento tentando aproximar um pH em que ela ofereça a distribuição de cargas mais iguais, ou seja, próximo ao seu ponto isoelétrico. Por quê? Porque ela vai ficar menos solúvel em solução e o que vai facilitar o fenômeno adsortivo no polímero. Tem várias outras situações aqui. Tem uma série de patologias, mas não vou dizer a série, tem pelo menos uma meia dúzia de patogenias, porque patologia, na verdade, é uma área do conhecimento, não deveria chamar doença, né? Ninguém fala assim, esse é um problema, como é que fala? Olha só que tecido legal da histologia. Né? Histologia é uma área do conhecimento, como patologia é uma área do conhecimento. A gente não deveria chamar, o fulano está com uma patologia. Mas enfim, patogenia que seja. Algumas delas estão relacionadas a essa perda de solubilidade. Tem uma que a gente dá em aula de graduação, mais comum, aí vocês viram até no ensino médio, até para passar no Enem, que é a anemia falciforme. Quer dizer, a anemia falciforme nada mais é do que uma dificuldade de oxigenação de tecidos, porque você tem uma deformação da hemácia. Ela fica em forma de foice, né, falcípara. Mas isso se dá porque tem uma precipitação de hemoglobina dentro da hemácia. E isso se dá porque a hemoglobina perde uma carga. Agora eu não me lembro direito, mas acho que é uma treonina, um glutamato que é substituído por uma valina. O que no código genético, na verdade, é uma base nitrogenada apenas que é substituída. Acho que é uma adenina por uma citosina, algo assim. Faz com que o aminoácido seja diferente. O anterior tem carga e o outro passa a não ter carga. Isso altera os fenômenos de agregação da proteína, que leva à sua precipitação e à dificuldade que se manifesta no indivíduo falcíparo, que para subir uma escada de 10 degraus o cara precisa parar para dar uma respirada funda. Tá? Então isso aqui é bem importantezinho. Então, digamos que você queira conhecer o ponto isoelétrico, que é o alvo mais central dessa aula. Né? Como determinar o ponto isoelétrico? Tem vários alelos, né? Então, assim, aqueles que são muito graves, simplesmente você tem uma menor hemodinâmica dessas hemácias, o que leva a um aporte reduzido de oxigênio para os tecidos. Então você tem um desenvolvimento baixo, baixa estatura, musculatura, junta ósseo muscular de um modo geral, e afeta também o sistema neurológico, o sistema nervoso central. Agora, a depender de alelos, número de alelos afetados, que agora já não me recordo exatamente quais são, você tem um elemento mais brando, mas uma característica comum na anemia, no quadro falcíparo, é uma dificuldade de oxigenação, uma dificuldade de ventilação pulmonar, independente do que é afetado. Se é que essa foi mais ou menos a sua pergunta, Eric.
Isso depende um pouquinho. Bom, aí é o seguinte, como que você pode determinar o ponto isoelétrico então? Já que ele é importante, ele precisa ser determinado, né? Para isso você precisa olhar a estrutura. Então a gente pode, por exemplo, começar com uma noção que eu quero colocar, e talvez vocês até já tenham, mas eu quero colocar nessa aula, que é como resolver um problema, né? Como você buscar a solução de um problema por um método analítico ou por um método numérico. Mas você determina esse ponto isoelétrico experimentalmente, tá? Então vamos colocar assim, ó, experimentalmente, né? Ou teoricamente. Já que um é experimento, o outro só pode ser teórico, né? Ou teoricamente. Experimentalmente tem várias técnicas. Você pode fazer, por exemplo, a mais famosa delas, chamado potencial zeta. Não sei se vocês já viram falar. Basicamente é uma mobilidade, quer dizer, você tem vamos pensar numa proteína que fica mais fácil, né? A proteína tem uma mobilidade num campo elétrico ali. Só que essa proteína não está sozinha. Tem contraíons em volta dela, íons e contraíons, né? E tem uma determinada camada, uma distância mesmo, chamada camada de Stern, é uma distância mesmo, no qual essa proteína ela se move em solução, atraída por um campo elétrico, mas os contraíons se movem juntos. Até uma determinada distância da esfera hidratada dessa proteína, ou desse composto, né? Porque normalmente os caras usam potencial zeta demais em cálculo de farmacodinâmica, farmacocinética, acho que é farmacocinética. Mas você tem lá uma capa de solvatação e contraíons, por exemplo, você tem aqui um resíduo de glutamato. Então, de repente, você pode ter um sódio, tem carga positiva, interagindo com o carboxilato que perdeu o próton, ou seja, carga negativa. E eles se movem juntos no campo elétrico. Assim, a partir de uma determinada distância, a atração já é fraca e a proteína se move e os íons em solução não se movem. Então, o potencial elétrico que está associado a essa pequena distância da camada de Stern, em que há esse movimento, é chamado de potencial zeta. Isso é determinado num equipamento aí de, vamos beirar, aí uns 300 mil reais pelo menos. Tem um aqui na universidade, que eu saiba no campus todo da Unifal e também no segundo campus. No segundo campus não tem. Então no campus central aqui, campus base, tem um equipamento desse, potencial zeta. E é empregado e está no prédio da farmácia. Então você vê o emprego que isso dá, né? Mas você também pode medir isso por titulação potenciométrica. Ora, você tem, mais uma vez, imaginando uma proteína, você vai jogando lá hidróxido, vai tecendo uma curva de pH igual as simulações que a gente andou fazendo nas últimas 2 aulas. Você vai montando lá um negócio de pH, um perfil de pH, até você achar um pH no qual a carga é nula. Tem procedimentos de fazer isso. Um outro procedimento de mobilidade eletroforética muito famoso é a eletroforese capilar. Tá? Que é a eletroforese, mobilidade em campo elétrico. Só que você faz isso num tubo, se não me engano, acho que é inferior a meio milímetro, a depender do tubo. Então você tem um high throughput, né? Porque você consegue fazer uma determinação rápida, uma eletroforese que leva aí 40 minutos, 1 hora para fazer, que você faz isso muito mais rápido e com quantidades muito inferiores, né, do analito que se deseja. Há outras técnicas para se determinar. Potencial zeta talvez seja a técnica mais comum. Mas você pode fazer também teoricamente. Né? No nossa disciplina de bioquímica quantitativa, o alvo é brincar mais aqui. Ó. Então você pode fazer isso. Você pode fazer isso teoricamente. Para fazer isso teoricamente, você precisa considerar que você tem aí valores de pKs. Não é isso? Porque a gente sabe que se eu tiver conhecimento dos valores de pKs, no caso específico de uma proteína, eu tenho os valores de pKs aqui, ó. Eu consigo estimar entre um aminoácido ou uma coisa mais complicada como um peptídeo ou mais complicada ainda como uma proteína, eu consigo estimar mais ou menos que carga ela poderia exibir. E a gente pode fazer isso como um exercício. E a gente pode pegar e comparar esse exercício até com a internet, com um link aqui.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui desse jeito. Eu vou exportar. Já vou exportar ele como 1, né? E vou abrir um outro aqui, ó. Já vou salvar como 2 antes que eu esqueça. E aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar... Opa! O cara tá bêbado. O cara tá vindo reto. Pegar alguma coisa assim, né? Então vamos colocar aqui o nosso segundo aula de PI. Vem pra cá, vem pra cá. Vou fazer um exercício assim, ó, exercício. Qual a carga? Qual a carga da lisozima? Lisozima é uma proteína, é uma enzima, né? Mas é uma proteína, por conseguinte, encontrada nas lágrimas, encontrada na saliva, e que ela tenha um potencial antibiótico, porque ela consegue permitir a clivagem daquelas cadeias de peptídeo-glicanos que ficam em torno de bactérias que exibem parede celular. Ela consegue fazer isso. Ela tem aí, depende do organismo, a humana acho que tem 130 resíduos de aminoácidos, um peso aproximado aí de 14 mil. Qual a carga da lisozima em pH fisiológico? Vou colocar uma coisa mais ou menos prática, né? Vamos com isso, uma maneira então teórica de você responder isso seria conhecer quais são os aminoácidos ionizáveis, né? Quais são os aminoácidos ionizáveis que contém a nossa amiga lisozima? Então, obviamente, eu não decoro essas coisas. Então, eu estou com a minha agenda aqui, ó, com uma tabela de todo tamanho aqui para ver esses aminoácidos. Então, ela possui três glutamatos, ela possui 7 aspartatos, ela possui 14 resíduos de arginina, ela possui 6 tirosinas, ela possui 1 histidina, possui 8 cisteínas e possui 5 lisinas, tá? Ora, isso é 2, né? Já salvei como 2, né? Salvei como 2 isso aqui já, né? Já. Ora, se você tem a quantidade distribuída de resíduos de aminoácidos de uma proteína, para você saber qual mais ou menos vai ser a carga dela, basta que você pegue esse quantitativo e aplique essa relação do pH fisiológico. Então vamos colocar aqui que o nosso pH fisiológico seja igual a 7,4 pH fisiológico, né? Então vamos lembrar o seguinte, ó, valores de pK. Valores de pKs. Glutamato 4,1, aspartato 3,9, arginina 12,5, tirosina 10,4, histidina 6,0, cisteína 8, lisina 9,5, né? Esse lisina que eu estou na dúvida se é 9,5, mas acho que é 9,5, tá? Então, qual que é a lógica aqui? A lógica é que você pegou essa proteína, imaginando, né, se pudesse fazê-lo, né, e você pegou essa proteína que estava com esses valores aqui de pK e colocou num pH 7,4. Então, vamos pensar assim, qual que vai ser a tendência do glutamato? Se está num pH baixo, o seu carboxilato, né, isso aqui é bom talvez até colocar aqui, repetir aqui, ó, isso aqui é um carboxilato. Aspartato é um carboxilato em cadeia lateral. Arginina é um grupo amino. Tirosina é um fenol. Histidina é um grupo amino. Cisteína é um grupo tiol. E lisina é um amino na cadeia lateral. Então, se eu pego esse glutamato agora, que está em pH baixo, e coloco ele em pH alto, qual que vai ser a tendência? Ele doar o próton ou receber o próton? Enquanto você pensa, eu vou pegar um café. Haha!
A tendência é tirar. Né? É claro para vocês dois que a tendência é tirar? Ou é mais ou menos claro? Perfeito. Se você coloca aqui um eixo, vamos colocar aqui um eixo de pH. Vamos pegar esse exemplo aí, glutamato, né? Então vamos colocar o glutamato aqui, com o pK dele de 4,1. Vamos colocar o pH fisiológico aqui em 7,5. Esse glutamato tem um carboxilato. Se você pega esse cara agora e coloca esse cara aqui, ó, aqui você tem um ambiente recheado de prótons, né? Na verdade, no valor do pK, você tem uma distribuição igual. Então, se o pH fosse 4,1, metade desses glutamatos estaria protonado, ou seja, neutro, e metade desses glutamatos estaria ionizado, ou seja, com carga negativa. Metade a metade, 50%. É a definição de pK, inclusive, né? Uma das definições de pK. Quando você pega e coloca esse cara aqui, ó, aqui você já tem uma quantidade, como o pH está mais elevado, você tem uma quantidade maior de hidroxilas. Então você vai ter uma tendência daquele H+ doado se juntar a essas hidroxilas e ser naturalmente neutralizado, liberando água. É sempre assim. E esse raciocínio tem que ser o oposto também. Ou seja, se você tem um pK elevado e agora você traz para um pH muito mais baixo, onde vai ter muito mais próton e não mais aquela razão 50/50, muito mais próton, a tendência por lei de ação de massas é desses prótons grudarem, entre aspas, naquela molécula, ou seja, ela vai ficar protonada. Então, a gente não pode falar assim, protonado é carga negativa, protonado é carga positiva ou negativa, ou então é sem carga, porque depende do grupo. Se for um ácido carboxílico, protonado quer dizer neutro. Se for um grupo amino, protonado quer dizer carga positiva. E vice-versa. Se for um grupo amino, se ele perder o próton, ele fica NH2, neutro. Né? E se for um carboxilato, perde o próton, fica CO-, carga negativa. Dito isso, a gente pode dizer então aqui, ó, dando continuidade, né, que você vai ter... Então veja, se eu pego, vou colocar até outra corzinha aqui também. Se eu pego agora e coloco ele num pH mais alto, o glutamato, ele vai exibir cargas negativas. Então eu vou ter 3 cargas negativas. O aspartato é a mesma coisa, eu vou ter 7 cargas negativas. A arginina, a arginina já está num pH lá em cima. O pK dela é lá em cima. Eu trago ela agora para um pH 7,5. Você sabe que de 7,5 para 12 dá 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 unidades de pH. Como a pH é uma unidade de potência de 10, nós estamos falando de 100 mil vezes mais ácido. Então, se eu estou trazendo ela agora para um ambiente que é 100 mil vezes mais ácido do que aquele que ela tinha, estava de boa, isso aqui ela vai protonar a amina dela. Alguém está falando algo, mas está truncado e eu não consegui pegar. Não é aquele positivo e operante do Cacete e Planeta, não, né? Tirosina, mesma coisa, ó, pH 10, pK 10,4. Então você traz ela para um pH mais baixo. Aqui no caso vai ser de 7 para 10, 3 de diferença. 3, 10 elevado a 3 é 1000 vezes mais ácido. Ela vai protonar, só que o estado protonado dela é neutro. Eu faço zero assim, ó. Normalmente eu faço zero assim, tá? Ou quando não é a letra grega Φ, é zero. A histidina que é chata pra caramba, porque o pK dela é 6, a gente está falando de 7,5. Então a tendência dela é meio a meio, né? A tendência dela é exibir, tá próximo de... Quer dizer, você sai de 6, o pK é 6, você coloca ela em 7,5, ela vai doar um próton. Então a tendência dela é ficar neutra, mas tem que tomar cuidado, porque essa distância já não é tão grande, e aí você já não consegue mais obter uma relação tão absoluta assim. Mas vamos considerar que seja nula mesmo. A cisteína.
8 é o oposto, né? Ela está um pouco mais alta, você vai trazer um pouco mais baixo, é praticamente nula também. Aí você pega a lisina, lisina grupamina, tá? Lisina grupamina. Lisina grupamina, tá lá em cima, 9,5, vai trazer para 7,5, 2 unidades, 10 elevado a 2, 100 vezes mais ácido. O que vai acontecer? Vai ficar positivo, negativo ou neutro? Não. Não, ela vai ficar positiva. Por quê? Porque o pK dela está lá em cima. É o mesmo caso da arginina. Quando o pK está lá em cima, você traz para um pH mais baixo e o grupo é uma amina, ela vai protonar. Se ela vai protonar, ela vai ficar um NH3+. Então aqui a gente está falando de 5 grupos positivos. Se a gente somar esses grupos positivos, nós temos 19 grupos positivos. Se a gente somar esses grupos negativos, nós temos 10 grupos negativos. Se a gente tirar a diferença dos dois grupos, nós temos quantos? Então nós temos alguma coisa que, assim, num exercício muito rapidinho, né, sem grande preparo técnico, a gente vai ter uma proteína que em pH fisiológico tenderá a exibir uma carga positiva. Oi? Às vezes eu acho que é o Eric que pode estar falando ou você, e de repente pode ser o eco da minha própria voz dentro de um universo paralelo aqui que eu estou ouvindo. Tá certo? Não sei. Cara, vamos fazer isso daqui agora na internet. Tá? Vamos pegar um link da internet que a gente verifica qual que é a carga da lisozima em pH fisiológico. Supondo que você vai fazer um experimento que você precisa saber mais ou menos a carga da bichinha aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro localizar onde é que está meu mouse. Tá aqui, ó. A gente vai localizar um link que eu abri aqui, que eu não sou bobo, que é esse link aqui que eu vou passar para vocês, ó. Esses aqui são os valores de pKs, né? Tá. Aqui, ó. Esse link aqui, tá? A gente entra nesse link aqui, se quiser brincar. Peptide Calculator. Lá você bota a proteína aí, se quiser. Ele calcula um monte de coisa. Aí você vai optar aqui pela seleção de código de uma letra, tá? Uma letra. Beleza. Aí vai aparecer assim, ó. Coloque a sua sequência aqui. Vocês já chegaram nesse ponto? Positivo e operante. Beleza, chegou nesse ponto aqui. O que ele vai fazer? Esse link ele vai calcular para você a carga da proteína independente do pH. Vai calcular a carga da proteína para você, independente do pH. Bom, então isso para a gente comparar com o exercício que a gente fez. Ele está pedindo para colocar a sequência da lisozima. Pô, como é que nós vamos arrumar a sequência da lisozima? Aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir uma nova janelinha, vai escrever NCBI. Só NCBI. N de navio, C de cavalo, B de Brasil, I de idiota. Um cavalo idiota. Bom, deixa para lá. Aí vai aparecer esse, obviamente, National Center for Biotechnology Information. Entra aí. Entrou? Do lado esquerdo está escrito todas as bases de dados. Como a gente está querendo trabalhar com a lisozima, a gente está querendo trabalhar com proteína. Escolhe a base de dados de proteína. Protein. E escreve lisozima em inglês, que é uma das coisas mais difíceis que tem nesse mundo. Acho que é assim, ó, lisozyme. Acho que é assim, com Y, S, Z e Y. Deixa eu ver. Lisozyme. Lisozyme. Ó, claro, isso aqui é igual aquele PDB da vida, né? Que você vai procurar um negócio, tem 10 mil. Aqui tem 133 mil estruturas de lisozima. A gente quer achar a humana. Então, uma maneira de você colocar é botar aqui entre aspas, escrever human. Acho que é human. Ou Homo sapiens, alguma coisa assim.
Ah, beleza, ele já chegou numa. Na verdade, ele bateu uma em cima aqui, ó. Lisozima, Homo sapiens, human. Pronto, pegou. Pegou nada. Pegou 133 mil e tanto. Ou é essa daqui mesmo que eu tenho que ir? Deixa eu ver. Human. Ah, é o gene. Tem razão. A sequência não é legal, não. É, a ideia é procurar o arquivo FASTA. Cadê o gene para eu clicar? Ah, gene. Ah, aqui. Não, aqui não é clicável, não. Ah, link lisozyme. Cadê o FASTA aqui? Porque por aqui eu não achei o FASTA. Passou. Ah, o FASTA aqui, ó. FASTA, é verdade. FASTA tá aqui, ó. Nucleotide FASTA Report. Ah, legal. Beleza. Vou até abrir uma nova janela para recuperar essa informação. Beleza, tá aqui a sequência da nossa amiga lisozima. Ela tá com quantos? Não, pelo amor de Deus, não, senhor. Esse aqui é a sequência do gene. Não, não é não. Esse aqui é a sequência do gene. Vamos fazer o seguinte. Para a gente ter a mesma lisozima, eu vou dar o código para vocês aqui, tá? Então volta lá para a proteína. Aí eu vou dar o código para vocês aqui. CAA 32175. Estou passando para vocês, esse aqui é o código, tá? CAA 32175 entre as várias lisosimas. Tá bom? Chegou em algum lugar? Agora tem um FASTA lá bonitinho ali na cara, ó. Esse FASTA Oi? Esse FASTA é a abreviação de uma letra da lisozima. Copia. Volta lá no sítio da sequência. Cola. Nossa, ficou grande esse negócio, hein? Aí ele vai te pedir para você colocar o que tem no. Se bem que deixa eu ver se dá para fazer sem o select amino terminal. Não, ele vai pedir. Seleciona no amino terminal, aqui no caso, é porque pode ser um acetato, uma biotinila, uma piridina. Seleciona só o H mesmo. E no C terminal, o OH, né? Calcula. Aí vai dar uma coisa doidona ali. Inclusive você pode gerar um PDF aqui embaixo, tá vendo que legal? Ó, você pode gerar um PDF aqui se quiser. Deixa eu gerar o PDF aqui. Já que eu tô aqui mesmo, né? Deixa eu gerar o PDF aqui em pós, Biotech 2022. Ah, eu tenho que arrumar um atalho para essas coisas, viu? Tá aqui meu PDF. E sumiu. Não, não sumiu. Cadê a pastinha? Tá aqui. Não, não é isso. Ué, o que surgiu aqui? Lattes, lousa. Ah, não, tá na aula 6. Tá na aula 6, na verdade, aula 8. Aula 8. Aula 8. Index desktop. Ah, esse aqui, ó. Beleza. Então isso aqui que deve ter aparecido para vocês, né? Beleza. Então vamos pensar, qual que é a carga? Pega só esse gráfico aqui do lado, ó. Qual que é a carga em pH 7,5 da nossa lisozima que deu aqui, ó. Então aqui tá, ó, eixo de pH na abscissa, carga na ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Quanto que deu de carga aqui? Vai dar mais de 7, né? Acho que vai dar mais de 7 aqui a carga. Quer dizer, a gente utilizou um recurso, inclusive no site vocês podem ver uma coisa interessante, que é, deixa eu ver, que é o que mesmo? Reset. Reset. Esse site é interessante porque ele tem outras, por exemplo, se eu pegar aqui o peptide, só peptide calculator, forbidden, obrigado. Esse é o Bakken, confundi. Eu confundi.
Mas pega essa sequência aí que você copiou e abre um bloco de notas e deixa ela lá guardadinha que a gente vai usar ela daqui a pouco no R também, tá? No RStudio também. Mas olha só, a gente fez uma coisa boba, eu acho que foi relativamente boba, que foi um exercíciozinho simples, achamos carga positiva mais 9. Usamos um recurso em que o cômputo é feito, obviamente, de uma maneira muito mais sofisticada, online, que achou carga um pouco acima do mais 7, né? Então, até que não está tão distante assim não está tão distante assim. Por exemplo, aqui a gente não atribuiu, só para você ter uma ideia de como esse valor é um arredondamento do nosso exercício, nós não atribuímos carboxiamino terminal. Né? Amino terminal com pK de 9,5, carboxy terminal de um pK de 2,4. Aí você pode pensar assim, ah não, mas o negativo anula com o positivo. Não para um software online como esse. Ali você não anula positivo com negativo, ali ele vai trabalhando com faixas que são inclusive baseadas, se não me engano, em sequências de integrais. É uma espécie de uma integração que se faz. Então assim, o 2,4 e o 2,5 e o 2,6 importam muito em termos numéricos. Para nós, esse exercício não, só bater o olho e falou, ah, o bicho está lá em 9, vai trazer para 7, bota todo mundo positivo. E não é bem assim que você tem uma distribuição gaussiana desses processos de ionização. Né? Mas só para mostrar para vocês que dentro desse exercício simples, a gente contrastando ali, a gente vê alguma coisa parecida. Então, da mesma maneira como você pode calcular a carga da lisozima num pH fisiológico, seria interessante que a gente pudesse calcular, cadê o meu negócio? Está aqui, ó. Seria interessante que a gente pudesse calcular qual seria, ao invés de você calcular a carga no pH fisiológico, vou até inverter aqui, ó, pensando de forma invertida, pensando de modo invertido, vírgula, qual seria o pH em que a carga do composto é nula, ou seja, ponto isoelétrico, né? Aí o pensamento inverso. Quer dizer, se eu consigo basicamente no quantitativo, na distribuição de resíduos da proteína, saber qual que é a carga que ela vai exibir num determinado pH, eu quero saber, ou seja, já sei que a carga vai ser nula, porque eu quero calcular o ponto isoelétrico dela. Né? Se a gente pegar uma proteína, nós vamos ficar tudo pirado. Não tem como você fazer isso. Então, aí vem aquela história de você resolver esse procedimento de duas formas. Para isso, você tem uma solução chamada analítica, que depende do conhecimento e do formalismo em que as equações elas são alocadas, né? Elas se distribuem ali, é uma fórmula analítica. Exemplo, você já deve ter ouvido falar em curva de Michaelis-Menten. Bom, a curva de Michaelis-Menten é uma solução analítica para você calcular parâmetros enzimáticos. Por outro lado, você tem uma solução numérica. A solução numérica visa você, sem conhecer as relações físico-químicas, por assim dizer, que existem ali no trabalho do formalismo matemático empregado, eu simplesmente aplicar um algoritmo, no caso aqui a gente vai aplicar scripts no R, para buscar essa informação chamada de ponto isoelétrico. Tá? Então, vamos por partes. Solução analítica. Vamos colocar aqui, ó, solução analítica. Sei lá, letra A, solução analítica. Solução analítica. Cara, a solução analítica é o seguinte, você tem que entender mais ou menos que aquele teu composto vai ser capaz de se dissociar.
Então, vamos partir do pressuposto que você tem um composto para duas ionizações, dois grupos ionizáveis. Por que dois grupos ionizáveis? Ora, se a gente parar para pensar, os aminoácidos eles vão possuir dois grupos ionizáveis fora a cadeia lateral, né, que é o grupo amino e o carboxilato. E se eles estiverem ligados na estrutura de uma proteína, eles vão exibir as suas extremidades, né, os dois grupos ionizáveis mais os grupos ionizáveis das cadeias laterais. Isso torna uma coisa um pouco mais sofisticada de tentar fazer. Então vamos pegar uma solução analítica com dois grupos ionizáveis, partindo do pressuposto que você tenha um elemento então que é capaz, um ácido fraco, capaz de se dissociar duplamente. H2A, genérico. Então a gente pode colocar assim, ó, que o meu H2A ele pode se dissociar em H+, mais H-, né? E obviamente que esse H- agora ele pode se dissociar em outro H+, mais um A, só que agora 2 menos, né? 2 menos, certo? E a isso eu posso definir constantes de dissociação como sendo K1 aqui, K2 aqui. Constantes de equilíbrio e não constantes cinéticas. Constantes de dissociação. E aí eu posso definir então que a minha constante de dissociação, K1, vai ser igual à concentração de H+, aquela história de produto e reagente, né? H- sobre H2A. E eu posso definir que o meu K2 aqui vai ser igual, por conseguinte, o meu A2-, a concentração, H+ sobre HA-. Quase que eu estou olhando aqui e falando, onde é que está o babado aqui? Tá? Essas são duas constantes. E eu posso definir agora uma relação entre elas. Numa relação, nula relação, não só anta. Numa relação, eu posso definir agora que a constante de dissociação, KD, vou chamar de KD, obviamente vai ser a relação entre as duas constantes aparentes de dissociação desse fenômeno em que eu tenho uma ionização com dois grupos. Então isso aqui pode ser colocado da seguinte forma, ele vai ser K2 sobre K1, então vai ser A2- H+ sobre HA-. Vamos fazer o seguinte, em vez de dividir, eu já multiplico. E eu já multiplico invertendo o numerador para o denominador. H2A sobre H+, que multiplica HA-. De cara, eu já consigo eliminar isso aqui, ó, H+ com H+. Então, já consigo eliminar isso aqui de cara. Isso aqui vai ficar, então, para mim assim, ó, A2-, que multiplica H2A, sobre HA-, que multiplica HA-. Ah, H- por HA-, H- por HA-, né? H2, H, ei, HA- ao quadrado, né? Fica ao quadrado aqui. Agora, se a gente observar essa expressão, esse A2- aqui, ó, é esse cara aqui. E esse H2A é esse cara aqui. Então a gente pode partir do pressuposto, né, pressupondo-se, aliás, não é nem uma pressuposição, é uma afirmação, né? Pressupondo-se que a concentração de um, ou seja, H2A, obviamente que vai ser igual à concentração do outro, A2-, porque a quantidade vai ser a mesma, né, no final. Ele até cortou aqui A2-. Eu posso dizer então que a minha relação de constante de dissociação entre aquelas duas constantes ali vai ser H2A ao quadrado, que é H2A vezes H2A, sobre H- também ao quadrado, né? E eu sei que isso daqui é igual a K2 sobre K1. Não é isso? Portanto, eu posso entender desse processo
que se eu quiser achar a concentração de H2A, ela vai ser a raiz de K2. E se eu quiser achar a concentração de H-, ela vai ser a raiz de K1. Não tenho problemas em relação a isso. Bom, solução analítica. Apenas dois grupos ionizáveis. Se a gente pegar uma dessas constantes, vamos pegar a constante K1, pode considerar assim, ó, como K1, vamos pegar K1 aqui para não errar, né? Vai ser igual a H+, que multiplica a H-, né? H- sobre H2A, H2O não, H2A. H2A, eu posso tentar buscar uma expressão isolando H+. Isolando H+, por que isolando H+? Porque nessas expressões vocês já devem ter visto, e desde a graduação, se você isolando o H+, tu joga um pH ali no meio. Tu joga um pH, joga um menos log ali, transforma aquele H+ em... E essa que é a ideia aqui, né? Então eu posso dizer aqui que H+ vai ser igual a K1 vezes H+ vai ser igual a isso, H2A sobre H-, né? É isso? É isso. Agora você pode puxar daqui, ó, essa relação aqui, ó. Olha que relação, olha o que eu tenho aqui. Vou até colocar isso aqui contra, sei lá, o certo na matemática é você colocando as expressões e colocando 1, 2, 3, né? Vou colocar isso aqui. Então agora já foi mesmo, então vai ser. Não, vou tentar fazer a coisa assim. Deveria ter colocado expressões mais ali, né? Então, a partir de 1, eu posso então dizer que H+ aqui, ó, vai ser igual a K1. O que é a concentração de H2A? Raiz de K2. O que é a concentração de H-, raiz de K1. Que eu também posso representar dessa forma, ó, K1 vezes raiz de K2, raiz de 2 não, né? Raiz de 2 é 1,4, alguma coisa assim. Raiz de K2. Vamos colocar para cá, ó, raiz de K1. Agora vem um truquezinho. O truquezinho é o seguinte. Como x sobre raiz de x, que é isso aqui, né? Ó. Como x sobre raiz de x é a mesma coisa que x sobre x elevado a meio. É a mesma coisa que x sobre x elevado a meio, que por sua vez é a mesma coisa que x vezes x elevado a menos 1/2. Minha letrinha é ruim, né? Que por sua vez vai ser a mesma coisa que x elevado a meio, né? Ou seja, x elevado a 1 menos meio, que vai ser igual a x elevado a meio. Eu posso dizer então que a minha concentração aqui de H+ vai ser igual a K1 raiz de K1 vezes raiz de K2. Basicamente, isso aqui vai ser igual a K1 elevado a meio vezes K2 elevado a meio. Basicamente, K2 elevado a meio. Basicamente, isso aqui vai ser igual a 1/2, que multiplica K1 vezes K2. Se eu chamando Px como sendo igual a menos log de x, então eu posso dizer aqui que menos log de H+ vai dar pH, vai ser igual a 1/2, que multiplica menos log de K1, pK1, mais, né? Porque na verdade eu estou aplicando o logaritmo, e quando você aplica logaritmo, o produto vira soma, menos log de K2,
pK2. O que definitivamente me resolve o seguinte. Portanto, o pH vai ser igual a pK1 mais pK2 sobre 2. Se esse pH representar o ponto isoelétrico, eu vou ter finalmente a seguinte expressão. Ponto isoelétrico, analiticamente, vai ser igual a pK1 mais pK2 sobre 2. Como vocês ficaram mudos nesse processo todo, eu estou entendendo que vocês concordam, desconfiados comigo, mas concordam. Opa! Show de bola. pK. Essa expressão é a expressão analítica para eu, quando eu tiver um grupo dissociável, poder trabalhar em cima dela. Vou exportar isso daqui, ó. 2, né? 2. Eu exporto esse daqui, aí eu abro mais um aqui, mais uma lousa aqui. Então eu posso exemplificar essa solução analítica agora e depois tentar trabalhar com a possibilidade de obter a solução numérica. Esse aqui já é o 3, né? 3. Então vamos exemplificar isso para o glutamato. Seria um exercício, né? Alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver, tá aqui em cima, tá assim. Para o glutamato, o que você tem na estrutura do glutamato? Você tem isso aqui, ó. Você tem vamos colocar ele aqui assim, um C, um H aqui, né? Um COH aqui. Aqui você tem um CH2, aqui você tem outro CH2. Esse meu CH2 também está lindo de morrer, né? E aqui você tem um COOH. Então a gente está falando que você tem aqui um pK aqui no grupo em torno de 9,5. Esse pK aqui, acho que foi 2,1 que eu coloquei na tabela, né? E esse pK aqui é de 4,1, né? Do glutamato que eu coloquei na tabela. Então, a solução analítica ficaria da seguinte forma. A gente tem que apreciar o glutamato nessa solução. Então, vamos apreciar o glutamato. Vamos pensar que aqui a coisa esteja absolutamente protonada, né? Então H3N+, então tá em pH bastante ácido. Eu vou ter isso daqui em pH bastante ácido. Isso aqui tá, opa. Isso aqui tá bem protonado. Então eu vou ter aqui COOH. Aqui eu vou ter CH2, CH2, COH. Aí eu subo um pouquinho o pH. Se eu subir um pouquinho o pH, o primeiro grupo que tende a me ionizar é aquele que terá o pK, desculpa, mais baixo. Então vai ser esse daqui, da cadeia carbônica. Esses daqui vão permanecer. Subo mais um pouquinho o pH, lembrando que isso daqui é um equilíbrio, né? Porque depende do valor do pH, mas é um equilíbrio, tanto é que a gente definiu constante de dissociação. Subo mais, eu vou ter isso daqui então. Ele vai perder agora o próton da cadeia lateral. Então ele vai perder o próton aqui, ó, menos. Subo mais um pouquinho o pH, agora sim ele vai perder esse aqui. Opa, desculpa, esse aqui tem que estar ionizado. Vai perder a amina, né? E agora CO menos. Certo? Então a gente tem num primeiro momento a dissociação do pK de um pK1, né, de 2,1. Num segundo momento, uma dissociação de pK2 de 4,1.
E num terceiro momento, uma dissociação pK3 de 9,5. Acho que foi isso que eu coloquei, 9,5. Não é isso? Vamos ver como é que ficam as cargas aqui, ó. Nossa, esse aqui é o 3, né? Será que eu salvei como 3? Deixa eu ver. Salvar como... Não, 3. 32 não, a pessoa 32 lousas? 32 lousas. Então vamos ver, se a gente pensar aqui em cargas, isso para um composto simples, né? Vamos ver como é que vai ficar essa carga aqui, ó. Você tem um grupo positivo aqui, aqui você tem, tá tudo neutro, então você tem uma carga mais 1. Aí você passa para cá, você tem um grupo positivo, um grupo negativo, carga 0. Aí você passa para cá, você tem um grupo negativo e um grupo positivo, carga menos 1. Aí você passa para cá, você tem um grupo negativo, carga menos 2. Se eu quiser achar o ponto isoelétrico dessa forma analítica, eu tenho que restringir a minha observação aonde eu tenho o pH, né? Ele vai equivaler a um pH em que eu tenho essas cargas equivalentes aqui. Então eu tenho, ele fica aqui entre esse mais 1 aqui, ó, e esse menos 1 aqui. Então eu tenho esse pK aqui e tenho esse pK aqui. Então se a gente aplicar uma solução analítica aqui, eu posso dizer que o meu PI vai ser igual a 2,1 mais 4,1 sobre 2. Então nesse sentido eu vou ter quanto aí de valor? 2,1, 4,1, 3,1. Isso mesmo. Nossa, era mesmo, né? Nem precisava usar a calculadora, né? 3,1. Então eu sei que no pH 3,1, esse glutamato se encontra no seu ponto isoelétrico. Num ponto isoelétrico, eu esqueci de falar uma coisa super importante, Cacilda Becker. Deixa eu resgatar aqui. É o 1, acho que é no 1 mesmo. No 1. Tá, no 1 é esse aqui, 1. No ponto isoelétrico, uma das técnicas importantes que o pessoal utiliza é a chamada focalização isoelétrica. Focalização isoelétrica. Salva, exporta como 1, vai falar que já... Ei, que isso? Acho que não exportou. Não, pera aí. Salva, exporta como 1. Ah, tá, ele vai falar que já... ele não falou que já tinha porque eu fiz uma modificação. Focalização isoelétrica é uma técnica super comum. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma coisa... Isoelectric focusing. Deixa eu ver se tem uma imagem que possa representar isso. Tem uma imagenzinha aqui, ó. Aqui, ó, legal. É uma técnica em que você... Gente, o tempo passa muito rápido nessas aulas. Ah, não vou botar isso aqui para correr, não. Só vou falar, ó, isso aqui você tem um gradiente de pH. É igual uma eletroforese. Tá? Só que em vez de você ter uma resina ali, polimérica, né, poliacrilamida, gel de poliacrilamida, ou agarose, ou alginato, alguma coisa assim, você tem um gradiente de pH. E aí você submete a um campo elétrico. Então, se o composto é submetido a um campo elétrico, ele vai migrar até chegar uma hora que ele para, porque a carga positiva e a carga negativa se anulam. Então, você tem o ponto isoelétrico da substância exatamente ali. Reportando para cá, isso significa dizer que se eu colocar uma solução, uma alíquota, né, de glutamato numa solução... como é que é, gente? Vai, cérebro, trabalha! De glutamato numa focalização isoelétrica, quando ele chegar no ponto 3,1, ele para de se mover no campo elétrico e aí eu determino, olha, esse é o ponto isoelétrico daquela substância. Essa é uma forma de fazer. Essas resinas são caríssimas. Imagina, resina com gradiente de pH, essas resinas são caríssimas, você consegue fazer. Então, isso aqui é um procedimento analítico. É claro que se você imaginar a solução analítica, por exemplo, a dedução do formalismo, apesar de ser um pouco complicada, você faz.
né, quando você está comparando aí dois grupos ionizáveis. Essa noção de PI é a noção que você vai encontrar no Google da vida, onde você calcula a média aritmética de dois valores de pKs que estejam próximos, né? Agora, imagina isso numa estrutura mais sofisticada, como um peptídeo ou uma proteína. Não dá para você, não tem solução analítica para isso. Aí você tem que abrir mão do analítico e ir para a solução numérica. Aí a solução numérica vai usar recursos um pouco diferentes, como no nosso caso aqui, o grande e amicíssimo amigo conhecido como RStudio. Mas a solução numérica me passa também uma outra situação, a situação que eu preciso encaixar aí alguns parâmetros, né? Solução numérica. B, né? Acho que é B. Vamos resolver essa solução numérica aqui, ó, para o glutamato. Para depois a gente tentar resolver essa solução numérica para uma proteína como a lisozima ou para qualquer polímero que você queira trabalhar e comparar com sítios na internet que também tragam os valores de ponto isoelétrico dessas substâncias. Então, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu já tinha recordado aí no início da aula o seguinte: a gente pode atribuir que a fração de ácido mais a fração de base, isso foi da aula, né, daquela aula anterior, ela pode ser igual a unidade. Estou trabalhando com fração, frações de ácido ou fração de base. Mas aqui nós não vamos trabalhar com fração, né? A gente quer trabalhar basicamente com a ideia de carga. Então vamos dizer assim que uma rede de carga que eu vou chamar de QNet, Q é carga, né? É a forma com que é representada a carga aí nos livros de fisicoquímica, é Q minúsculo, é carga. E net de rede, para ficar bonitinho, né? QNet, que seria a rede de carga líquida, eu escrevo ali, vai ser igual, portanto, como a gente está fazendo um processo de titulação aqui, a gente pode considerar essa QB aqui, que seria a carga de base, mais... Aí a gente pode considerar a fração de ácido, porque você está titulando, né? Ou seja, parte do pressuposto que você tem num pH alcalino uma determinada carga, e aí a única coisa que você vai fazendo é titular aquela substância. Então vamos expressar da seguinte forma: QNet vai ser a rede de carga líquida. FA, fração de ácido. QB, carga em base. Carga em base. Bom, como que a gente definiu na aula passada essa fração de ácido? A gente definiu da seguinte forma: ó, fração de ácido vai ser 1 igual a 1 mais 10 elevado a pH menos pKa. Nós definimos desse jeito, tá? Depois você pode ver lá. Então a gente pode dizer aqui, ó, que o meu QNet vai ser igual ao QB mais isso aqui, 1 sobre 1 mais 10 elevado a pH menos pKa. Essa é a rede de carga líquida daquele composto. Agora, se o composto exibe mais de um grupo titulável, titulável, não, ionizável, né? Titulável seria uma parte experimental. Mais de um grupo ionizável. Então eu posso dizer que o meu QNet vai ser igual a somatória de I igual a 1 até N, em que esse N vai ser o número de grupos tituláveis. E aí eu posso dizer que seria QB mais 1 sobre 1 mais 10 elevado a pH menos pKi. Lembra daquele pKi da semana passada? Agora, apesar de ter só 10 minutos de aula, correr para o abraço e lá no RStudio. Para variar, eu me preparei o dobro para essa aula.
do que tinha que dar, mas tudo bem, vamos lá. O pior, você sabe o que é ruim para mim? Eu preparo a aula, dou metade dela e na semana seguinte eu esqueci a outra metade e aí eu preciso estudar de novo a mesma coisa para poder dar e aí fica aquela coisa que vai se arrastando. Mas são problemas de ordem mnemônica. Então eu preciso colocar agora essa expressão aqui no R, eu preciso criar uma função na qual eu consiga estabelecer essa carga. Mas vale a pena, antes de colocar isso no R, já vi que a gente vai fechar, acho que só com glutamato hoje, então na quarta-feira que vem ou na sexta vai depender se vai ter realmente, nas sábias palavras de Débora, enforcamento ou não, tá? A gente faz na sexta-feira, se não joga para quarta-feira, a gente mata essa história para proteínas e, mais importante, para qualquer tipo de polieeletrólito, tá? Que é isso aqui, ó. O que é essa carga em base? O que quer dizer essa carga em base aqui, ó? Pô, carga em base, que coisa esquisita que é essa? Então eu vou colocar isso aqui, ó. Carga em base para o glutamato. Carga em base para o glutamato. Já que a gente está usando o glutamato como um exemplo, poderia ser um outro aminoácido. Só você pensar, ó, tem 3 grupos ionizáveis, né? Então você tem lá um COH com um pK de 2,1. Você tem um outro COH com pK de 4,1 e você tem um outro, não, pelo amor de Deus, não fica doidão. E você tem uma amina com um pK igual a 9,5. Qual seria a carga em base? Vou repetir isso aqui, né? Qual seria o QB? Vamos pensar. O ácido, se o glutamato estiver ácido, capaz de doar uma carga, ele vai ficar com o COH protonado no esqueleto carbônico, ou seja, carga nula. Mas se estiver na sua estrutura em base, esse carboxilato, na verdade, o próton foi perdido, é um íon carboxilato, então é uma carga menos 1. Ou seja, é uma carga COO-. Com esse mesmo raciocínio, eu vou ter uma carga menos 1 aqui nesse segundo pKa, ou seja, a carga em base dele, COO-. E com esse raciocínio, qual que seria a carga em base, então, do grupo amina? Carga em base. A carga em base vai ser neutra. Vai ser positiva se ele se carregar com um próton. Aí, exato. Agora a carga em base dele é 0. Então isso aqui, ó, para nós, no R, é um vetor que a gente vai aplicar agora, conhecido, que pode variar entre a substância que você esteja tratando. Se é um glutamato, se é uma sequência peptídica, se é o que for, sei lá. Tá? Mas a gente deixa, obviamente vamos ter que arrastar isso para a próxima aula mesmo. Mas vamos entrar no RStudio e tentar fazer isso no braço e talvez de uma forma automática antes de encerrar essa aula aqui. Ó. Cadê o meu bichinho? Está aqui. Esse aqui é aquele que não tinha nada a ver, né? Cria um script. Sei lá. O que eu posso escrever nesse script aqui? Oh, meu Deus do céu. Titulação de glutamato. Titulação de glutamato. Titulação de GLU. Bom, a gente quer um QNet. Então a função vai ser QNet. Por que não? Como é uma função, é um function. Não é isso? Lembrando que a função tem os atributos e depois uma chave em que eu estabeleço a função. Então, o que eu vou colocar nessa chave? Vou colocar nessa chave o que eu preciso. Eu preciso do quê? Eu preciso de um vetor, o vetor de carga em base do glutamato, ou do composto que eu quiser trabalhar. pH, porque depois eu vou ter o pH, né, aquela história do pH, menos não sei o que lá, e depois eu vou ter o pKa.
Se a gente observar aqui, ó, é essa expressão aqui que a gente está trabalhando. Ó, tá? A gente está trabalhando com essa expressão, QB, PH e PK. Num primeiro momento, a gente pode fazer isso no braço, para depois tentar fazer a forma automática. Bom, qual que seria essa expressão? Então, a expressão que eu quero trabalhar vai ser o quê? Eu quero o QB, não é isso? Carga em base, mais... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Só se eu colocar a mesma coisa que está aqui. Ou seja, eu só repito o que está aqui, ó. Só vou repetir o que está nessa expressão aqui, ó. Em vez de eu fazer essa aqui que vai envolver o PKI e aí vai envolver a programação, eu faço essa que está aqui em cima que fica mais fácil e vou atribuindo os nossos amiguinhos ali. Então deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Então vou lá, QB vai ser igual a... Eu posso até... é mais, né? Então vou separar aqui, ó, mais 1, opa, que droga, mais 1 dividido, e agora eu vou ter aquela expressão, eu vou abrir, vou fazer 1 mais 10 elevado, aí tem que abrir de novo, pH menos PK, pH menos PK. Só que esse pH menos PK, porque na verdade eu vou gerar função, então tá. Opa, aqui ficou errado, né? Ele fechou aqui, ó. 1 mais 10, eu tenho que abrir, não fechar. pH menos PK. Aí eu fecho esse daqui primeiro e obviamente fecho o segundo. Isso. Então a expressão vai ser essa. Tá, ele aceitou a expressão. Vou passar para vocês. Se bem que... não, eu vou passar para vocês que dá para acompanhar caso não tenha... Quer dizer, não sei se essa vai funcionar, mas espero que sim, né? E agora eu posso fazer aquelas curvas, ó. Eu posso fazer então uma curva da seguinte forma. Eu quero um QNet, já defini a função, né? E o que eu vou atribuir aqui? Eu vou atribuir no meu QNet, como é no braço, eu não vou criar um vetor, eu vou fazer as cargas da carga em base. Então o carboxilato era menos 1, lembra disso? Lembrar que curva só trabalha com x, então eu vou colocar o meu x. E vamos colocar 2,1, que é o valor do pK do primeiro carboxilato, que é o carboxilato da... É isso? É isso. Epa! Coloca o ponto. Muito obrigado. Inclusive, como eu vou fazer uma curva, eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui para baixo, esse outro aqui, para não me confundir. Então agora eu vou somar novamente com o novo QNet, que seria, já que é no braço, né? QNet. Qual que vai ser o outro? A carga em base. Vamos considerar a carga em base como sendo o da mina. Mas tanto faz também, pode ser aquele menos 1, né? Menos 1, né? Que é o segundo, vai ser o menos 1. Aí vai ser o x e aí vai ser 4,1, né? Ou seja, 4.1. 4.1? 4.1 que eu coloquei, né? 4.1. Tá. Isso. E agora a gente dá o outro QNet, que vai ser o da carga da mina. Então eu vou ter 0, aí eu vou ter x e aí eu vou ter 9.5, não é isso? Beleza. E aí se estiver tudo certo, ele me fecha aqui. Só que tem aquele detalhe, eu coloco uma vírgula, dou um Shift Enter para ele ficar em cima da, né, fazer a indentação. E eu vou colocar que eu quero isso aqui pH de 0 a 14. Aí. Passar para vocês? Passar ele completo. Deu certo aí? Pegando as manhas. Pegando as manhas, pegando as manhas. Legal. Né? Olha só que bonitinho que ficou. Aí é claro, você pode dar lá, por exemplo, eu vou inclusive colocar aqui eu vou colocar xlab, só para dizer que xlab não é x, xlab é pH e tem que colocar isso entre aquela coisa lá, aspas, e que o meu ylab, só para ficar mais bonitinho, vai ser igual a, ylab vai ser igual a, é carga em ácido, né? Agora é minha carga em ácido, né? Que eu estou subindo e está formando, é tipo um QA, né? Tipo uma carga em ácido. Vou colocar aqui como QA, sei lá.
E aí eu consigo novamente fazer o bichinho, ele fica aqui bonitinho, joia. Essa é a curva de titulação, então, para o glutamato feito de uma forma não automatizada, de uma forma não programada. Qual que é o ponto isoelétrico? Qual que é o ponto isoelétrico? Lembra o que você pode fazer aí? Você pode fazer duas coisas. Eu não sei se eu ensinei, eu acho que eu ensinei para vocês. Você pode dar um locator. Lembra do locator? Você pode dar um locator e dar, por exemplo, eu quero localizar um ponto só, você coloca um. Ou então, não coloca nada. E tenta localizar mais ou menos aonde que você tem a carga aqui exatamente em 0. E dá um clicadinho ali, ó. Pum! O meu sempre dá coisa absurda. O de vocês deve dar uma coisa legal. Preciso descobrir porque que o meu dá uma coisa absurda, sabe? Não sei exatamente porque o meu dá uma coisa absurda. Não, o Abeline vai te dar um valor. Você chegou a fazer o teu locator? O meu deu errado. 3 ponto... Ou seja, o seu y foi em cima, né? Porque o y é a carga tem que ser nula. Ela foi em cima, foi 0. E o teu x deu quanto? 3,16. Quanto que a gente calculou? 3,1 para o glutamato. Só fazendo esse cálculozinho rápido aqui, né? Então, assim, se a pergunta é, não tem jeito de fazer isso automaticamente? Tem jeito de fazer isso automaticamente, claro que tem. E aí, como já são 11:02, a gente não explora muito não, mas vamos tentar fazer o Abeline para ver o que dá. Aí seria Abeline, como é que é? Eu acho que era V igual a 0, não era isso? Não, é H igual a 0. Acho que é H igual a 0. H igual a 0. Deixa eu ver. Pum. É H igual a 0, mas você pode colocar também assim, ó. Dotted, line type, né? LTY, line type igual a... Se você colocar, em vez de escrever dotted, escrever 2, 2 é a linha pontilhada. Então se eu jogar isso aqui e correr, eu vou ter LTY igual a 2. Ele está me esperando o locator de novo. Filha de uma égua. Vou dar o locator aqui para não me encher a paciência. E aqui no locator eu vou dar simplesmente um hashtag para ele não ler isso da próxima vez. Olha aqui onde vai bater exatamente o pH aqui. É mais ou menos onde a Débora falou, 3, alguma coisa. Tem como fazer isso automático? Tem. Para fazer automático, não perca os próximos capítulos emocionantes, tá? Que a gente cria a função, automatiza isso, inclusive utiliza uma outra função do R, que é a função de buscar raízes de equações, e dá-lhe de braçada para a gente fechar logo essa parte aí desses peptídeos. E depois a gente usa links da internet para comparar o ponto isoelétrico de proteína, ver se está batendo e tal. Porque qual que é a ideia? Você desenvolve uma função que depois basta você trocar o vetor. Sabe aquele negocinho que a gente fez lá, ó, número de grupamentos da lisozima? Basta você trocar o número de grupamentos, ele te faz a curva de titulação e te dá o ponto isoelétrico com precisão. Certo! Então eu fico devendo para vocês, na verdade... Nossa, eu nem salvei essa porcaria aqui, deixa eu salvar isso aqui. Olha lá, o UTF-8 meu. Então eu vou salvar isso daqui como pós-biotech 2020. Eu preciso achar um atalho para não ficar fazendo isso toda hora. Então esse aqui, aula. Aula R. Pronto, aula R já tá bom. Aula.R, na verdade, né? Vamos por partes aqui. O que eu tenho que fazer mesmo? Eu sempre esqueço isso, cara. Impressionante. Uma hora eu vou acabar fazendo caca.